O Cineclube Coronel Pituba, da TV Cidade Taubaté, realizou no sábado, dia 11, às 14 horas, as exibições de 2 obras fílmicas produzidas pelo coletivo Contramão de Teatro. O primeiro filme a ser projetado foi A Cartomante, inspirado na obra do escritor Machado de Assis e dirigido por Renato Munhoz. Em A Cartomante, o enredo acompanha Rita, esposa de Vilela, que se apaixona pelo melhor amigo do esposo Camilo. Na produção do coletivo Contramão, A Cartomante tem como elenco Júlia Andrade, Juliano Toledo, Murilo Belvedereze e a Tassiane Ribeiro. A captação de som, Guilherme Moreira. Roteiro do João Paulo Guerra. Direção do Renato Munhoz. A edição João Paulo Guerra e Renato Munhoz. A segunda obra foi Cidade Dorme, roteirizado e dirigido por João Paulo Guerra. A história gira em torno de 3 personagens: um assassino, um detetive e um anjo. Os outros são os cidadãos. Em Cidade Dorme, o elenco do coletivo Contramão apresenta Davi Garcia, João Paulo Guerra, Murilo Belvedereze, Nath Mendrotti, Renato Munhoz, Cauê Neuberg e Carol Bastos. A captação e edição é do Guilherme Moreira, roteiro e direção de João Paulo Guerra. Após a apresentação, na sequência, ocorreu o debate com os produtores. Coletivo Contramão de Teatro. Renato Munhoz, diretor, com essa turma toda, são os integrantes. Aqui é o Juliano, tá aqui também o escritor, o poeta, o Breno, né, o pessoal que veio assistir aqui no nosso Cineclube Coronel Pituba. 2 filmes, Cidade Dorme e A Cartomante. Renato, conta pra gente um pouco sobre essa proposta fílmica, né? Essas propostas fílmicas foram apresentadas. Até então eu só conhecia o Contramão como grupo teatro, né? E aí como foi esse processo agora pro audiovisual, pro cinema? Então, quando a gente sempre foi muito ativo, teatralmente falando, né? E aí quando veio a pandemia, a gente ficou recluso, né? Ficou em casa, a necessidade de continuar produzindo, ela sempre, porque a gente tinha uma intensidade muito forte, né? A gente, todo final de semana apresentando alguma coisa. Com 2 anos de coletivo, a gente conseguiu alcançar lugares assim que são muito legais para quem está começando. Então a gente conseguiu participar do Satirianas, a gente conseguiu participar de alguns festivais importantes aqui no Vale, fora. A gente encontros, sabe? A gente foi para o Rio de Janeiro, a gente foi para São Paulo, a gente conheceu várias cidades aqui no Vale. Então a gente ainda, né, muito ativo, né, dentro do teatro. E aí quando veio a pandemia e a gente ficou dentro de casa, a gente começou a ficar incomodado, porque a gente gosta de fazer, né? E o coletivo, ele é um trabalho que ele é totalmente voluntário. Tudo que a gente faz no coletivo é muito difícil a gente ter um retorno financeiro daquilo, né? Porque o objetivo nosso até então não é esse, né? O nosso objetivo maior é fazer, produzir, levar, gerar essa comoção na cidade. E a partir do momento que a gente foi surgindo, outros coletivos também foram surgindo, né? Eu acho que a gente começou um movimento aqui na cidade que começou a dar segurança para outros coletivos surgirem e falar assim, não, dá para fazer. Aquela molecada, tudo novinho ali, porque o João tinha 19, 20, o Cauê tinha 17, 18, o Juliano novinho, a Amanda novinho, todo mundo novinho. Então foi ontem, então, porque você tá falando todo mundo novinho aqui. Eu já era velho já, do grupo eu já era velho, mas o resto era tudo novinho. E aí começou, né, essa necessidade de produzir alguma coisa, da gente se manter ativo, né? E aí o lugar que a gente foi conhecendo que já era uma vontade, né? Eu acho que já o audiovisual veio através do João Paulo, já tinha essa vontade, daí quando começou a pandemia eu acho que casou muito bem. E aí a gente teve a primeira experiência, que foi o curta do Ponto Sem Volta, que foi eu, o João, o Cauê e a Carol.
Carol, né? Carol Magalhães. A gente gravou o curta todo no celular. E as cenas da Carol que ela tava gravando na casa dela, ela mesma gravou com o celular dela. Foi tudo bem artesanal, assim dizer. Tá tudo disponível no YouTube, o Cidade do Dorme. O único que não tá disponível, dos filmes que a gente tem que não tá disponível é a Cartomante, por questão de algumas cenas e tal, bem específicas, assim. E, enfim, e daí a gente gravou Ponto Sem Volta e viu que deu certo, que deu pra fazer, que foi legal, ficou bonito. A gente tem uma noção de fotografia, a gente não tem uma noção de edição, mas uma noção de fotografia assim, a gente tem da cena em si. E aí aconteceu o Ponto Sem Volta, deu certo, gostamos. E aí veio um segundo curta-metragem, que é uma gravação do poema, que é com o Cauê. Foi eu e o Cauê que fez, né? Cidade Dorme foi antes, não? Quê? Cidade Dorme não foi antes? Não sei, não lembro agora exatamente. Eu acho que foi tudo meio ali, né? Porque a questão é que nesse período de pandemia, 2020, até finalzinho de 2022, virou um compilado só, né? Então, assim, a sequência das coisas ficou um pouco perdida, assim, que eu acho que todo mundo se perdeu no tempo um pouco, eu acho. E aí veio o Poema em Linha Reta, que foi uma produção que foi eu e o Cauê, gravamos também no celular, o Cauê editou na casa dele, né? A gente teve apoio da Kira e da Calunga, que são duas artistas que fazem parte do coletivo, que apoiaram a gente, que ajudaram a gente. A gente foi gravar numa fábrica abandonada lá em Pindamonhangaba, que pegou fogo, não sei o quê. E foi legal pra caramba, o resultado também ficou legal. E aí veio o Cidade Dorme e a Cartomante. O Cidade Dorme, ele foi o primeiro projeto que a gente teve essa equipe de apoio que não era só a gente, né? Porque antes era a gente com o celular e Deus e a vontade, entendeu? E aí depois veio o Guilherme Moreira, a Amanda Cardoso, que é esse pessoal que trabalha, que são videomakers mesmo, que estudaram para aquilo, que tem o equipamento exato, certo, né, para fazer a coisa acontecer. O Cidade Dorme, para quem não conhece, é um jogo, né, só que assim, tem vários nomes, né, dependendo da região. Então aqui a gente chama de Cidade Dorme, mas tem gente que chama de Detetive, aí tem Polícia Ladrão, não sei o que, são vários nomes. E é um jogo que a gente sempre jogava durante as nossas trocas, né? Tipo, o rolê que a gente tava, a gente sempre ia jogar Cidade Dorme, vamos jogar Cidade Dorme. E aí quando veio a vontade de fazer esse curta um curta um pouco mais produzido, mais trabalhado e rápido, a gente teve a ideia de fazer, o João trouxe a ideia de Cidade Dorme, né? Então a gente acabou fazendo um processo, né? Primeiro tinha um elenco antes, aí depois rolou uma mudança, blá. E aí a gente chegou a fazer uma experiência bem legal na Ambac, lá em Pinda, que é onde a gente tem sede, né, do coletivo, que é o Ambac Alto do Cardoso, que é um centro comunitário que tem em Pinda e todo bairro tem o seu. E aí cada um acaba desenvolvendo, né, de alguma maneira. E nós gravamos Cidade Dorme lá mesmo, né? Todo lá, exatamente. Todas as cenas de Cidade Dorme foram gravadas na Ambac. E a gente fez uma estreia virtual, né, do Cidade Dorme, a gente tem uma conversa sobre, né, o Cidade Dorme registrado lá no YouTube e tal. Verdade. E aí rolou o Cidade Dorme, a gente viu que tinha dado muito certo e que era uma vertente que era legal a gente continuar, porque a gente ainda estava, né, nesse lugar, a gente não podia estar aglomerando pessoas para fazer grandes produções, né. Então, o Cidade Dorme mesmo, eles são 5 personagens, mais o assassino, e a produção era a Amanda e o Gui. Então Você falou aí de processo, olhou pra ela, tá quietinha, né? Todo mundo tá rindo com ela, tá quietinha, tá só ali vendo o diretor falar. Eu quero que você se apresente. E diga pra gente que como foi esse processo, nessa transição do palco, né, da arte teatral, né, do convívio aí mais junto, né, pra de repente um afastamento, né, aí com a pandemia, ter que discutir, acho que através dos aplicativos, né, essa montagem fílmica, né, como que foi esse trabalho? Foi fácil, foi tranquilo, teve muitos desafios, barreiras a ser superadas? Então, qual que é o seu nome primeiro? Meu nome é Thalita, eu tô no coletivo, eu não comecei no coletivo desde o começo, eu entrei depois.
E aí, esse processo, a gente começou com um elenco e depois a gente foi com outro. Eu fiz parte da experiência que a gente fez pro pré-gravação do curta-metragem do Cidade Dorme. E o que eu tenho a dizer é que foi assustador, porque tem essa vibe meio de terror, e aí a gente foi lá no Ambac, tava tudo escuro, e a gente tinha que matar Era um jogo, outro, né? era um jogo. Era um jogo. A gente tinha que estourar a bexiga um do outro, Sim. não é? A gente tinha que estourar a bexiga um do outro, e aí tava tudo escuro, tem um mato lá fora da Ambac, eu falei, ai, isso parece uma cobra, meu Deus! Um escorpião. Fiquei doida com isso. Aí depois acabou que eu não fiz parte do elenco que gravou o curta, mas a gente como artista, todo mundo sentiu a pandemia, né? Eu estava cursando teatro quando aconteceu, lá na Feio Camargo, quando aconteceu isso, e eu fiz o meu técnico de teatro online. Então eu tive aula de corpo online, eu tive aula de interpretação online, e eu fiquei, meu Deus, eu não quero isso, pelo amor de Deus. Teatro não é pra ser online, teatro é pra ser presencial, eu não tô sentindo o público aqui na minha frente, eu não tô tendo a experiência, a troca com eles. E aí é sobre você ressignificar também, sabe? Tipo, eu vou fazer teatro online ou eu vou nomear isso de curta? Ou eu vou nomear isso de audiovisual? Tipo, uma coisa assim, sabe? Ficou muito uma discussão, até o Sátiros fez uma discussão sobre isso, sim. porque muitas pessoas começaram a lançar. E aí, a gente vai assumir mesmo teatro? A gente vai fazer como se fosse um teatro? Ou a gente vai gravar primeiro, depois a gente vai postar? E foi um momento difícil, eu acredito, pra maioria dos artistas, assim, pra produzir. E ver o filme pronto, você que tem essa coisa de sentir a energia das pessoas, né? É a mesma coisa, o público quando reage, você fica observando agora o público durante a exibição do filme? Sim, a gente observa muito o público, né? Eu gosto particularmente quando as pessoas assumem que é um audiovisual. Não quando eu tento transformar o teatro em um teatro online, sabe? Porque pra mim não tem como existir um teatro online, porque o teatro precisa dessa troca. Mas o audiovisual tá aí, existe e tá muito belo, muito pleno, todo mundo vê. Bom, você tá vendo aí que enquanto você tá conversando com a gente, está sendo audiovisualmente registrado, né? Várias formas, é verdade. Se apresente aí pra gente, conte um pouco aí desse processo, né? Não é o Cauê ainda. Tá. Eu sou a Manuela, eu não sou oficialmente do contramão, eu sou mais uma contralover. Eu acompanho eles, eu ajudo o que dá pra ajudar e atualmente eu tô trabalhando com fotografia. Aí tenho prestado bastante do meu trabalho pra eles, tanto por muito amor e admiração por tudo que eles fazem e por trabalho, né, claro. Mas, bom, eu tô só no começo, vim hoje tirar algumas fotos pra ser dos bastidores mesmo, deixar tudo registrado e eles irem tomando, acho que um nome maior, um significado maior, se jogando assim pro mundo como contramão, como essa galera forte que eu acredito que vai revolucionar muita coisa como já vem revolucionado. Bom, faz de conta que eles não estão na sala. Quais são as suas considerações dentro do seu olhar fotográfico, né? Aí para as duas obras, Cidade Dorme e A Cartomante. Sensacional! Já acompanho o trabalho do Guilherme, que é a pessoa que captou as imagens, acredito que deve ter ajudado na edição, na pós-produção e tal. Eu acho sensacional, mas o meu favorito foi A Cartomante mesmo. Pelo local, a fotografia, o cenário, as músicas que combinaram bastante com o figurino que eles estavam usando, o visual casou muito com o texto em si e com o que você estava ouvindo durante o que você via. E eu achei sensacional. Meu favorito foi A Cartomante, mas Cidade Dorme é incrível também. Cauê, conte pra gente aí, não esconda, não fuja, né? A respeito um pouco desse processo de transição, né? De sair aí dos palcos, né? De sair não, de permanecer nos palcos, mas também buscar outras formas de expressão, exatamente. Então, vou acabar batendo um pouco nisso que o Renato também estava falando, que a gente gosta muito do trabalho que a gente produz, a gente gosta da mensagem que a gente transmite. E daí, então, quando a pandemia chegou, a gente começou a buscar como a gente poderia transmitir essa mensagem, continuar fazendo o nosso trabalho.
E daí a gente começou então a pesquisar por fora. O João sempre teve essa vontade do audiovisual e sempre jogava a ideia da gente produzir curta-metragem. Só que daí ele veio um start muito grande para ele de produzir quando eu tive a sorte de entrar num curso de audiovisual mesmo, de atuação para câmera. E daí foi um start muito grande para ele de escrever aquele primeiro roteiro. Eu estava no meu primeiro semestre do curso, e daí estava ainda na pandemia, eu estava fazendo o curso online. E daí a gente foi lá em casa, o cenário todo foi feito lá na minha casa, a gente gravou lá. Tem um personagem que aparece que é a minha mãe, que foi a minha mãe que fez. Então, justamente para aproveitar o que já estava na mão, que estava fácil, foi só eu, Renato e João produzindo tudo. Surgiu meio que, parece que as coisas combinaram para a gente começar a pesquisar naquela hora. Tudo se alinhou para a gente abrir essa porta, abrir esse caminho. E cada processo que a gente ia fazendo no audiovisual, a coisa ia se refinando um pouquinho. Até quando a gente foi pro Ponto Sem Volta, que ainda era com o celular, já foi um pouco mais refinado, já foi um pouco mais artístico. E daí Cidade Dorme com uma produção maior. E daí a Cartomante, que vem com esse puta desafio, um trabalho já bem mais longo do que esses outros que a gente fez. Nossa, que foi meio caótico tudo. De ir gravar um dia, daí precisar ir um segundo dia para gravar, não deu tempo de gravar tudo, ter que ir o terceiro dia no museu, um processo que poderia ser. Que a gente queria preso no museu. Foram 3. A gente pensava a princípio de gravar em um dia só. Então, tipo, a gente foi prolongando um processo que ia ser de uns 2 meses, ficou quase 6 meses a gente produzindo esse trabalho. Então, e a gente aprendendo a lidar com isso, aprendendo a lidar com essa forma do audiovisual que tem um ritmo totalmente diferente da teatral e tem uma troca totalmente diferente. É muito gostoso quando a gente está assistindo o filme, poder olhar um pouco a carinha do público e ver as reações na hora da cena, ainda mais. Eu penso um pouco porque eu tinha editado o Ponto Sem Volta, mas o Renato que trabalhou na edição da Cartomante, eu acho que ele deve sentir. Na hora que você edita, você está conduzindo a emoção do telespectador, né? Então, quando você faz uma cena e você quer que a pessoa se assuste ou chore, se emocione, você já faz ela nessa métrica, e daí então olhar para o público e ver se está conduzindo, e ver se está contagiando, é muito mágico também. Eu acho que se assemelha um pouco, não chega muito, mas se assemelha à troca teatral, de quando você está no palco e olha para o público. Então tem sido uma pesquisa com muito cuidado, assim, mas eu acho que ela tem gerado vários frutos, mesmo estando ainda muito no começo. A gente tem pouquíssimos trabalhos, temos ainda a ambição de fazer mais nesse sentido, mas ainda está muito nascendo ainda. Eu sinto que é um broto que ainda pode gerar muita coisa. Eu sou a Olga, eu fiz pedagogia e agora eu tô começando pós-graduação em História da Arte. Aí eu recebi o convite do Isaac para vir. Eu confesso que eu não conhecia, mas eu fiquei encantada, gostei muito dos trabalhos de vocês. Vou seguir mais e eu curti muito, de verdade. Dos 2 filmes, qual que mais te agradou? Eu curti bastante o segundo, que é a Cartomante. A minha cabeça ela é meio ruim, sabe? Sinceramente. Então, tipo, coisas que acontecem muito rápido me deixam um pouco perdida. E como o Cartomante ele vai, tipo, detalhadamente, pauladamente, assim, eu consigo me, conectar mais com a história. Mas eu gostei dos 2 trabalhos, achei muito interessante. É só por esse motivo mesmo. Bom, sou o Isaac, eu conheço o Coletivo Contramão há pouco tempo, nem tanto pouco tempo. Eu tive mais próximo no processo pandêmico, onde eles estavam nesse procedimento de começar o audiovisual. Acompanhei bem de perto vários trabalhos, Cidade Dorme, a Cartomante. Sei o quanto eles se desdobraram bastante, mas acho que esse desdobramento ele é muito importante, principalmente falando do Coletivo Contramão, porque não é somente uma coisa de fazer cinema. O teatro e o cinema, óbvio, vão ter sempre uma ligação, mas eu acho que levar o teatro para o audiovisual, da maneira que eles fazem, conecta mais e traz essa mensagem, entendeu? De uma maneira que às vezes talvez somente o cinema e o audiovisual não consigam. É uma percepção minha, claro, mas eu tenho essa percepção do grupo como um todo nesse movimento e acho que eles têm muito a crescer, na real. Eu sou a Amanda, eu tô no Coletivo Contramão desde o começo, desde o Sísifo. Não da primeira, mas da segunda. Eu não participei dos curta-metragens ainda.
Porque a gente tá aí com os projetinhos, a louca. Eu gosto bastante dessa. Eu fui uma das pessoas na época aqui da pandemia que não quis atuar nessa forma de teatro online e tal, porque a gente jurou que a pandemia ia ser uma coisa super rápida. E aí. Quarentena, eram só 40 dias. E aí depois a gente teve que ceder ao. E aí, nossa, eu paguei pela minha língua porque eu conheci o audiovisual. E hoje em dia eu sou muito apaixonada assim, pelo audiovisual. Eu ainda não acredito no teatro em si, tipo, ao vivo, mas eu acho que a gente consegue fazer muita coisa que a gente não consegue fazer nos palcos no audiovisual. E dá pra ver pelos curta-metragens, assim, hoje em dia eu tenho muita vontade. Eu de vez em quando ainda tô arriscando fazer uns vídeos assim de edição e tal do Contramão. Eu ainda espero fazer quem sabe editar um curta. Fica aí Então eu quero ainda ir nesse lado e sei lá, tô aprendendo bastante com esse lado de audiovisual. Quer dizer que você gosta de montagem e edição. Gente, que maravilha, viu? Olha, já ganhei a tarde hoje. Não, é muito gostoso. É muito gostoso mesmo. E aí a gente continua nessa aí, tentando fazer o que a gente acredita e sempre se renovando, né? Sempre tentando buscar aí o melhor pra passar o que a gente quer falar. Show de bola. Juliano Toledo. Juliano, o que eu quero saber de você é o seguinte. Sim. Bom, vocês têm que se caracterizado, né, em trabalhar projetos mais autorais, né? Vocês pensam desde o começo, tem aí às vezes algumas inspirações. Mas eu vou te confessar, viu? Eu não sou aquelas pessoas mais fãs do Machado de Assis. Não era. Até que eu assisti a Cartomante agora e já estou mudando meu conceito. O meu barco veio um vento e mudou de rumo a partir disso, né? Precisou ouvir o Pasquale e fazer eu ter vontade de ler Guimarães Rosa, e agora a Cartomante que está me dando vontade de ler mais Machado de Assis. Qual que é que a gente despertou isso em você? Né? Então eu queria saber, né, esses desafios de já interpretar uma obra que é um clássico, né, da literatura brasileira. Sim, eu vou dizer para você que o texto em si, original, é um texto difícil, né? Pra gente como ator decorar e dar, por conta do linguajar que se usa, né? É um linguajar mais coloquial, tudo também a gente também tem que ter consigo mesmo na construção do personagem, aquela época, né? A Cartomante, ela foi escrita em novembro de 1886, então tem o peso também daquela época na dramaturgia, que consequentemente a gente que é ator, que vai estudar o texto para começar a montagem, é preciso estar preparado. Então, eu estava na pandemia recluso, né? Eu também fiz alguns trabalhos pro Contramão, um projeto Quem Cuida de Mim. E assim, eu brinquei muito com essa linguagem nesse período. Atuei algumas vezes, mas não foi assim tanto quanto um peso quanto a Cartomante me proporcionou no audiovisual. E eu estava enferrujado, né? E até então, a segunda vez que eu também tinha me proposto a atuar no curta, porque o primeiro foi da Madalena e o segundo foi esse. E para mim, que sou um ator teatral, eu senti algumas mudanças nessa dramatização, essa atuação que eu tinha que fazer. Porque como o Cauê disse, o Cauê, a Thalita, né? Não lembro. A gente atua para o público. Foi o Cauê. Nós estamos vendo o público. Eu estou tendo contato com o público. Eu tenho a minha fala, eu sei a cena, eu sei o que vai acontecer. Mas eu dependo dessa reação do público. É uma troca constante durante essa peça. E no audiovisual, não. O audiovisual é você e a câmera. Não tem reação de público nenhum. Você tem que ter uma sensibilidade como ator, claro, né? Treinamento e técnica para saber o momento certo de atingir um ponto da atuação. Então eu digo por mim, nessa experiência com a Madalena, que foi uma experiência nova, né?
porque do peso do personagem, aí tem o peso do texto também, que é um texto difícil por conta do contexto. E eu penso também experiência nova, e também eu penso que, poxa, é um outro tipo de atuação. Meu copo não tá cheio, eu preciso beber dessa água. E não que assim, que eu tenho que abandonar tudo que eu tenho do teatro para a atuação do cinema. Não, eu posso trazer essa atuação, mas é um outro tipo de atuação. Então, eu aprendi bastante. A questão, nós somos um coletivo, coletivo de teatro contramão, a gente sempre, a maioria do nosso repertório era de rua. Então, na construção de personagem, a gente tem que pensar em personagens expansivos, a voz sempre projetada, o olhar também muito presente, um corpo também bem trabalhado, e no audiovisual isso reduz, né? Então foi uma dificuldade minha como ator teatral para ator do audiovisual. E eu achei muito bacana que assim, poxa, legal, gostei, quero aprender mais, mas tomara que surjam mais oportunidades, né? Não sei, quando vinha dos diretores para fazer o convite para mim, porque Estou aberto. Estou aberto. Nossa, Ju, mas isso que você falou eu acho sensacional de diminuir. E ainda mais comparado à rua para audiovisual, é muito, mas muito. E agora um teatro naturalista para audiovisual é muito. Eu fico lembrando de uma entrevista do Michael Caine, ele falando que um dos primeiros trabalhos que ele tinha feito de audiovisual, quando ele estava saindo do teatro, o diretor dele falou para ele fazer a cena, ele fez, que era uma coisa simples, ele tinha uma ação e uma fala. E daí o diretor parou e falou, corta, Michael, menos. E daí foi lá, fez de novo a cena, se controlando, falou só uma palavra da frase, fez a ação bem singela, daí o diretor parou e falou, menos. Continuou umas 3 vezes, uma hora o Michael virou para ele e falou, cara, se eu fizer menos eu não vou estar fazendo nada. E ele falou, agora você entendeu. Faz nada. Pegando o gancho, o Cauê, com o conhecimento que ele estava tendo, adquirido no audiovisual, ele aplicou uma oficina, né? E foi muito bacana por conta da questão do olhar, né, do ator, dessas reações, a questão do diminuir. Eu aprendi muito, só que é aquilo lá, né? Não é muito, é menos, natural, encontrar esse lugar. E é isso, eu acho que foi uma troca muito bacana, porque nós estávamos na pandemia, né? Cartomante? Cartomante tá A finalzinho. Cartomante a gente gravou no final de 2021. 21, isso. Tava assim, amenizando, já estava bem mais flexível. Então, a gente estava flexível, a gente aproveitou esse momento porque, querendo ou não, o contramão precisa, eu como ator, eu como artista, eu preciso estar envolvido em projetos, porque só eu imagino que todos aqui ficaram muito, muito mal de estar longe de fazer o que se ama, de atuar, de dirigir, enfim, de produzir. Nesse curta foi algo novo pra gente, pra todo mundo. Pra mim como ator, nessa questão dessa atuação para o audiovisual, da direção do Renato também, essa questão do audiovisual, não é uma direção teatral, é audiovisual, do Cauê, que estava nos auxiliando na produção e que nos aplicou também a oficina sobre esse tipo de atuação, né, para audiovisual. Então foi assim, demos as mãos, sentimos a necessidade, queríamos comunicar, e aí o texto da Cartomante tem uma questão social muito forte que a gente achou que seria bacana também de produzir também, não só por ser do texto de Machado de Assis, mas por conta dessa questão social que tem, né, da casa da Rita, Vilela, Camila, enfim. Então foi algo novo pra gente e foi prazeroso, o processo foi prazeroso. Foi custoso? Foi. Teve os imprevistos? Teve. Mas isso nos amadurece como ser humano, como profissional e principalmente artista. Quem vai responder pra nós se o resultado foi prazeroso? Breno! Você que tem aí as duas vertentes, né? Escritor e é um cara que é do urbano, é da ocupação de praça, ocupação de rua, tá sempre aí nos... Primeiramente, agradeço a André, a TV Cidade, o Coletivo Contramão pela recepção. Muito bom conhecer vocês. Já conheci um pouquinho do trabalho. Conhecê-los assim de perto
mais louco ainda. Então, falando sobre as sensações, pegando um pouco desse gancho do teatro, do audiovisual. Jeito no Machado de Assis. Gosto muito de literatura, mas não leio pra caramba, sabe? Então conhecia por cima a Cartomante e tal. E o que trouxe pra mim, sabe? Trouxe uma discussão muito à tona hoje em dia, que é a questão da monogamia. Quem será? O que eu interpretei? Talvez o Vilela fosse apaixonado pelo Camilo e não conseguisse assumir. Olha. E foi mais fácil matar a mulher, que no final a personagem fala, né? É mais fácil matar eu do que matar o próprio desejo de assumir. Nossa, não é não? Sensacional. Então foi esse o impacto que trouxe pra mim, somando trilha sonora, atuação de todos, muito bom mesmo. Prazerzaço conhecê-los pessoalmente, porque o trabalho só tende a decolar, tenho certeza que daqui a uns 5 anos a gente vai estar vendo vocês em diversos lugares, como a gente já está vendo agora. Tamo junto, pessoal. Renato, pra gente terminar aqui só esse bate-papo no vídeo aqui, né? Sim. Próximos desafios, já tem roteiro pronto, já tem montador escalado, porque você falou que tem dificuldade na montagem, aonde, Nilson? Pô, mas fala, não, o cenário, beleza, coisa, nós tivemos dificuldade na montagem, eu não consegui enxergar o Renato. Ai, que bom! que bom que não chegou. Porque assim, que não chegou essa parte. Porque o que acontece? O João, ele tem um projeto que é muito legal que tá pra vir, vem aí. A gente queria contar um pouco essas histórias que falasse sobre esses temas, né? A gente ouviu um podcast junto, né? O João ouviu e aí ele indicou pra gente, eu ouvi também, que é muito bom, que é o Cidade dos Ossos, né? Praia dos Ossos, que conta a história da Ângela Diniz, que foi uma mulher, uma socialite em 72, que foi assassinada pelo marido por uma traição, que se considera traição, né? Dentro do podcast eles falam que a traição que o Doc Street enxergou ali foi ela ter feito isso daqui numa amiga, na praia. E por conta disso, ele se sentiu desonrado, né? Porque existia, né, até muito pouco tempo atrás, uma lei que protegia o homem que realizasse ali, né, o assassinato, o feminicídio, pela honra, né? Até pouco tempo atrás essa lei existia, né? Legítima defesa da honra, né? A lei da legítima defesa da honra, que veio à tona em 2020 com o caso de uma menina que foi assediada e durante o julgamento do assediador dela foi levantada essa questão e eu e o João, a gente assistiu isso e ficou, mano, não faz sentido nenhum isso, né? E aí a gente começou a ver essas histórias, né? Aí a gente viu o caso da Ângela Diniz. E aí, quando o João trouxe essa outra, né, falou, gente, vamos fazer um outro curta, vamos produzir, vamos se organizar e tal, me veio esse texto da Cartomante, porque eu conheci a Cartomante no meu 8º ano, o Fundamental 2, né, porque a Cartomante é um texto que é um texto literário, conhecido, um clássico do Machado de Assis, que é estudado na escola, né? Então eu conheci a Cartomante dentro da escola. Sempre ficou aqui, esse texto sempre ficou guardadinho na minha cabeça, mas eu nunca achava um lugar para colocar ele, né? Que a gente tivesse essa liberdade de chegar e colocar, né? E aí eu joguei pro João sobre o texto da Cartomante para que a gente pudesse produzir, porque estava dentro do que a gente estava querendo falar enquanto artista, enquanto sociedade e tal. Aí ele escreveu todo esse roteiro pensando nesse projeto de contar essas histórias que falam um pouco sobre essa questão do feminicídio, sobre esse absurdo que é essa lei de legítima defesa da honra, né? E aí agora, os próximos desafios, eu acho que eles vão vir surgindo conforme for aparecendo o tempo, né? Porque a grande questão mesmo é o tempo, né? A Cartomante, qual que foi as rusgas, né? Que a gente falou aqui, que bom que não enxergou. Eu nunca tinha dirigido um filme, um curta, nada. O que eu dirigi era espetáculo teatral e ainda dentro do meu nicho ali escolar, né? Que sou arte educadora, que ela também é, o Juliano, pá, galera que todos os professores da Rede Taubaté.
eu não tinha essa experiência nenhuma com direção, principalmente pra câmera. Então, o Cauê me ajudou muito, muito mesmo, assim, porque eu tinha essa noção dessa diferença de atuação para teatro para câmera, mas eu não entendia. Eu sabia que existia uma diferença, mas... Como explicar, né? Como aplicar isso pro Como professor. aplicar isso pro ator ali na hora, né? Então o Cauê me ajudou muito nessa parte. A gente tinha a intenção de gravar esse curto em um dia só. Um dia a gente vai lá, grava, pega das 9 às 5, dá tempo, gente, claro que dá tempo. E aí eu e o Cauê, a gente fomos até o museu, analisamos todo o museu. Essa cena vai acontecer aqui, essa cena vai acontecer assado, a câmera vai estar aqui de baixo, eu acho bonito, os andinhos, não sei o que, aqui pode ser a casa, ali é a casa cartomante, a escada, não sei o que. Então a gente esquematizou todo o curta antes de chegar para a produção. A gente teve muita coisa que foi criada no dia, insights que apareceram na hora, mas a fotografia já estava todo pensada, né? Existe o PDF do projeto da Cartomante que o Isaac me ajudou a fazer. Porque a gente estava num processo de pandemia, então a gente estava se encontrando só no online, não sei o que, e eu estava surtando, normal, isso é natural. E o Isaac mora na rua da minha casa. Então, como a gente tinha essa coisa da pandemia, não podia se encontrar, pessoas de longe, não sei o que, o Isaac foi me ajudando bastante sobre isso, assim. E aí, o que aconteceu? Como na minha cabeça estava tudo pronto, era chegar, maquiar, gravar e tal, já tinha ali direcionamento de câmera preparado, o que ia ter, o que não ia ter, já estava tudo ali. Só que chegou e, tipo, não deu, simplesmente não deu, porque aconteceu, é normal, é falta de experiência mesmo. Na minha cabeça super daria para fazer um curta, a Cartomante tem 20 e poucos minutos, 21, 22 minutos, né? E no Ponto Sem Volta, a gente demorou o dia inteiro para gravar. 6 minutos de filme. 6 minutos de curta. Eu falei assim, mas foi uma coisa que a gente foi sentir. Vamos gravar no lago? Vamos gravar no lago. Eu tava lá. Vamos aqui, assim, teve essa organização, mas foi mais de boa, porque até porque a gente não tem essa cobrança do tipo, precisa ser um filme muito bom. A gente não tem essa cobrança, tipo, ficou bom? Maravilha. Ficou ruim? Maravilha. Experiência. É isso, experiência, tem que fazer, né? A pessoa não fica parada. Então acabou que a gente teve essa divergência aí dos dias, daí a gente tinha se planejado para gravar um dia, não deu tempo, planejamos um segundo dia que a gente achou que ia dar super tempo, não deu tempo, e aí a gente precisou desse terceiro dia para fazer o curta acontecer de verdade, né? Eu nunca tinha tido experiência com edição de filme. Eu já tinha tido experiência com edição de clipe, inclusive junto com o Isaac. A gente dirigiu um clipe de uma galera do rap lá em Pinda, né? Do Ramonzinho, do Magrão e tal, que são MCs lá de Pinda legais, assim, que chamou a gente para somar. Então, as minhas experiências de edição foram edição de clipe. Então, assim, tanto que a condição, para mim, dentro da Cartomante, a condição da sonoplastia, ela é essencial. Não tem como. Isso é uma característica minha enquanto diretor, enquanto ator também. Todo projeto que a gente tem, para mim, precisa ter uma música. Então, assim, o Cidade Dorme tinha aquela sonoplastia, a Cartomante tem essa sonoplastia do Juliano Holanda. Todo projeto tem essa música para que a gente consiga criar essa atmosfera tanto pra gente, enquanto ator, quanto pra pessoa que tá assistindo. E também era o que eu mais tinha experiência, né? Que era editar clipe. Então, da Cartomante, ela foi bem experimental mesmo. Porque foi eu e o João, eu editava um pouco, cansava, ficava, meu Deus, nossa, preciso sair um pouco da tela do computador que dói o olho, não sei o quê. E como não tinha experiência, muita coisa a gente fazia. E aí a gente apertava, sei lá, qualquer coisa e tipo, pum, cadê? Bora, cadê? Vou ter que fazer tudo de novo. Foi bem assim. E a gente editou o filme todo em 2 dias. Foram 2 dias de edição, mas foram 2 dias assim. Não dormia, não comia. Você só editou e respirou. Respirava, comia, usava o banheiro, voltava pro PC. Aí quando eu cansava muito, o João ia lá e ia fazer um pouquinho e tal. Só que a gente conseguiu ornar bem a nossa ideia, né? A questão da ideia. Quando a gente foi estrear a Cartomante, falando um pouco sobre essa reação, né, do público,
Eu tava muito nervoso no dia da estreia. Primeiro porque eu nunca tinha dirigido um filme, era um primeiro filme que tava lá, um filme de Renato Munhoz, nunca tive esse peso, né? E aí fiquei bastante nervoso porque, querendo ou não, é um trabalho coletivo, foi uma construção coletiva, mas a visão do filme todo era uma visão que eu tinha daquela história. Por mais que seja uma visão um pouco mais estética, né? Porque a minha pegada mesmo ela é estética, é trabalhar o figurino, é trabalhar o cenário, tanto que o Cauê me ajudou muito nessa questão de atuação justamente por isso. Porque no teatro eu acho que eu ainda dava até um pouco de... Rola, passa. Mas no audiovisual poderia ter sido tudo ou poderia não ter sido nada. Então esse apoio que o Cauê deu foi essencial para o projeto acontecer, porque eu acho que aquela coisa da insegurança, né? Então, aí no dia da estreia eu fiquei muito nervoso por ser uma visão minha em cima dessa história que fala de tudo isso, né? De toda essa bomba. Tanto que a dramaturgia, o texto original, a história não é contada pela Rita, ela é contada pelo Camilo. Então fica uma visão masculina em cima daquela história, com uma direção masculina falando sobre o que a gente quer falar. Então esse texto final que a Júlia dá não existe no texto, não tem essa resposta, né? Essa resposta da Rita. Exatamente. Porque a minha maior preocupação era isso. A minha maior preocupação era estar reproduzindo uma coisa que a gente está criticando. E apenas reproduzir. Não dar, o meu maior medo foi não dar esse direito de resposta, sabe? Esse direito de fala, né? Tanto que A Cartomante, ele é um filme que foi pensado dentro da sua contrapartida, de ser um filme que a gente trabalhe, por isso que ele não está no YouTube também, porque ele é um filme que a gente quer exibir nas escolas, a gente quer passar pelas escolas de ensino médio com esse filme, porque é um filme que cai em Enem, é um texto que cai no Enem, é um texto que cai em vestibular, por ser um texto muito clássico, Machado de Assis, e tal, e justamente gerar o que gerou em você, que o senhor tinha falado, né, tipo, eu não sou muito fã do Machado, mas a Cartomante mudou isso, e é justamente esse objetivo, um dos objetivos específicos do projeto, fazer com que as pessoas se interessem e quebrem um pouco essa coisa, tipo, é Machado de Assis, é bom, a gente sabe que é bom, então é bom, vou continuar concordando mesmo sem precisar, sem conhecer. Agora é isso, né? Agora é esperar os próximos projetos que vão vir, agora que a gente está com essa possibilidade do teatro físico de novo, então a gente correu pro teatro físico de novo. Uau! Bora fazer teatro, mas o audiovisual ainda tá ali, a gente tem um núcleo, né, dentro do coletivo, que é Acentos 3D, voltado mais para esses trabalhos audiovisual, tanto na tela quanto em cena, usando do audiovisual dentro da cena. Então vem aí, quando vier esses novos projetos, até pra gente encerrar esse ciclo dessas histórias que a gente quer contar. Então acho que só completando isso que você tinha falado do tempo, que a gente precisou de bastante tempo para fazer a Cartomante, então acho que a gente só realmente precisa do tempo certo para conseguir fazer uma nova produção, e eu acho que a temática também, né? Essas temáticas dos trabalhos que a gente fez foram surgindo, foram aparecendo. Essa da Cartomante, a sacada de colocar a Rita como protagonista foi sensacional, assim. Então acho que tendo uma temática, a gente se pautando uma mensagem que a gente quer transmitir, tendo tempo para produzir, daí a gente vai estar já assumindo já um novo projeto no audiovisual, assim. Exatamente. Fechou, obrigado, André, pelo convite, obrigado, o espaço aqui é incrível, eu não tinha conhecido antes, né, vim hoje, fiquei assim, babando, porque é um espaço enorme, super produzido, super aconchegante, muito bem recebido, que isso conta muito. Eu agradeço o convite, espero que a gente consiga exibir outras coisas aqui e vir assistir outras produções aqui também. Parabéns pelo projeto, que o Coletivo de Cinema da Cidade voe e que a gente embarque todo mundo junto nessa. Para finalizar, um sarau poético com integrantes do grupo e convidados. Tá? E aí assim a gente já apresenta a marchinha para vocês já conhecem a marchinha, nossa marchinha. E aí assim a gente abre o sarau Start, o primeiro do ano, o sarau que a gente produz.
Então, a abertura do nosso sarau hoje é com um bloco Não Posso Pensar. Respeitável público, aqui jaz uma atriz que não aguenta mais. Ai de mim, Dionísio, que não me resta dinheiro para comprar um vinho. Ai de mim, Baco, que não me aparece nenhum trabalho. Vou dar minha deixa na boca de cena, dizendo palavras que criticam o sistema. A burguesia nega e aos artistas Merda! Já me chamaram hoje pra sair pra um rolê extraordinário, mas uma vez que eu não posso ir, eu respondi, não posso, eu tenho ensaio. É toda vez assim, é desumano pra mim, mais uma peça e eu desmaio. Bora pro rolê? Já me chamaram hoje pra sair pra um rolê extraordinário, mais uma vez que eu não posso ir, eu respondi, não posso, eu tenho ensaio. É toda vez assim, é desumano pra mim, mais uma peça e eu desmaio. Falando assim até parece que não gosto, mas se não faço eu tenho troço e quase morro de chorar. Olhar o público me causa esperança, trazer arte e constância se do mundo mudar. De ensaio, ensaio, entendi, vai voltando a cena e depois a gente espera, é hora de festejar. Bora pro rolê? Já me chamaram hoje pra sair pra um rolê extraordinário, mais uma vez que eu não posso ir, eu respondi, não posso, eu tenho ensaio. É toda vez assim, é desumano pra mim, mais uma peça e eu desmaio. Nós. E logo em seguida tem um poema muito maneiro que eu acho que conversa com essa luta, que não é minha, é de vocês, mulheres. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Anda, retira de cima esse manto de medo, abre essa mão que eu vou revelar um segredo. Vai, meu irmão, rasga as folhas do seu samba enredo, desvia teus barcos dos velhos rochedos, aonde amanhã vai me dar razão. Foi assim que me disse a bela cigana, de brincos de ouro, de porte de dama, de vida e de morte no fundo do olhar. Leu minha mão, me rezou e levou meu dinheiro, mas a tal cigana não sabe talvez que tirou meu veleiro do fundo do mar. E a história que eu gostaria de dividir com vocês logo em seguida é um poema muito bem construído sobre a vida de uma mocinha chamada Patrícia. O título do poema é Bardo. Patrícia nasceu num desses casebres que se equilibram em barrancos. Família pequena, só sua mãe, Dona Odete, e o pai, Seu Antônio. O sonho da Paty era ter uma boneca, mas não uma qualquer. Na verdade, uma Barbie. Mas a boneca que na TV ela via não fazia parte da sua família. A mamãe, com varizes e estrias, andava o dia inteiro com saco de lixeiro, à procura de latinha. Papai, pra ajudar na comidinha, catava papel e não tinha dinheiro pra comprar a bonequinha. Noel, da barba branquinha, voava o mundo inteiro, mas não fazia uma visitinha. Aos 13, romperam-lhe o ímen, não de mentirinha, de forma bruta, sem fazer cosquinha. Agora tem uma linda menininha com quem pode brincar de casinha. Que brincadeira mais sem graça, na verdade. E assim como na brincadeira que vocês fizeram com o sujeito lírico lá da Cartomante, com o personagem, a personagem, é um reclame, sabe? É uma denúncia de coisas pequenas até coisas assim grandiosas que a gente se cala só em produção atrás de reprodução. Esse poema é do Sérgio Vaz, lá da Cooperifa, como eu falei há pouco pra vocês, e um dia nós vamos estar uma mesma mesa com esse cara mostrando o nosso trabalho, assim como a gente está compartilhando hoje entre nós. Meu, tá? Mas ele é um texto que diz muito.
toda vez que eu tenho alguma questão pessoal, profissional, de qualquer esfera, eu me seguro nesse texto, porque esse texto ele dá uma tranquilizada na nossa sociedade, né? Porque eu acho que esse é o maior mal que a gente sofre. Esse é um pensamento que quem escreveu esse texto foi Mahatma Gandhi. E aí, o nome do texto é A Águia, o voo da liberdade, tá? Eu já mandei esse texto pra Marina, inclusive eu mandei ele da nossa conversa, tá? E eu não sei de cor. Vamos lá. A águia é a ave que possui a maior longevidade de vida. Vive cerca de 70 anos. Porém, para chegar a essa idade, aos 40 anos ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, as suas unhas já estão tão compridas e flexíveis que já não conseguem mais agarrar nenhuma das suas presas. O bico, alongado e pontiagudo, se curva. Suas asas tornam-se pesadas em função da grossura de suas penas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiente águia, voar já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e lá se recolher em um ninho que esteja próximo a um paredão, um local seguro, de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessite dar o voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarrega. Pacientemente, espera nascer um bico novo, com o qual irá arrancar suas velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Após 5 meses, está renascida. Sai para o famoso voo da renovação, certa da vitória de estar preparada então por mais 30, 40, 50 anos. E muitas vezes, na nossa vida, a gente tem que parar e refletir por algum tempo e dar início a um processo de renovação. Devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus costumes e de tudo aquilo que já não é mais útil ou importante para que a gente continue a voar um voo de vitória. Somente quando somos livres dessas barreiras e do peso do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso de uma renovação que uma renovação sempre traz. Destrua o seu bico do ressentimento, arranque as suas unhas no medo, retire as velhas penas de suas asas, permitindo fluir os novos pensamentos. Alce um lindo voo para uma nova vida de sonhos e realizações. Ele fala sobre como seguir na vida a partir de um ponto. Quando você chega a um ponto, como ir além dele. Como seguir. O Caio Fernando de Abreu tinha escrito esse conto no começo da sua carreira, e daí teve um acontecimento na sua vida que fez ele enxergar esse conto com outros olhos, então ele republicou um outro livro dele, e daí ganhou um outro significado. Vou fazer uma leitura aqui do conto, um tanto quanto dramático. Chovia, 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 e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Sem guarda-chuva, nem nada. Eu sempre perdia todos pelos bares. Só levava uma garrafa de conhaque barato, apertada contra o peito. Parece falso dito desse jeito, mas bem assim eu ia indo pelo meio da chuva. Uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi, mas não era muito longe. E se eu tomasse um táxi, não poderia comprar cigarros nem conhaque. Eu pensei com força então que seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí beberíamos o conhaque. Fazia frio. Nem tanto frio, mais umidade entrando pelo pano das roupas, pela sola fina e esburacada dos sapatos. E fumaríamos, beberíamos sem medidas. Haveria música, sempre aquelas vozes roucas, aquele sax gemido e o olho dele posto em cima de mim.
ducha morna distendendo meus músculos. Mas chovia ainda. Meus olhos ardiam de frio, o nariz começava a escorrer, eu limpava as costas das mãos e o líquido do nariz endurecia logo sobre os pelos. Eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos e ia indo. Eu ia indo e pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços e a cara que eu pensei em abrir a garrafa para beber um gole. Mas eu não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo. Eu não queria que ele pensasse que eu andava bebendo. E eu andava. Todo dia um bom pretexto. E fui pensando também que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro, chegando a pé naquela chuva toda. E eu andava. Queria que ele pensasse... eu não queria que ele pensasse que eu andava insone. E eu andava. Roxas, olheiras. Eu teria que ter cuidado com o lábio inferior ao sorrir, se sorrisse, e quase certamente sim, quando o encontrasse, para que não visse o dente quebrado e pensasse que eu andava relaxando sem ir ao dentista, e eu andava. E tudo que eu andava fazendo e sendo, eu não queria que ele visse e nem soubesse, mas depois de pensar isso me deu um desgosto, porque eu fui percebendo, por dentro da chuva, que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu. E eu era. Começou a acontecer uma coisa confusa na minha cabeça, essa história de não querer que ele soubesse que eu era eu, encharcado naquela chuva toda que caía, caía, caía. Eu tive vontade de parar em algum lugar seco e quente, se houvesse. E não lembrava de nenhum. Ou parar para sempre, ali mesmo, naquela esquina cinzenta que eu tentava atravessar sem conseguir. Os carros me jogando água e lama ao passar. Mas eu não podia. Ou podia, mas não devia. Ou podia, mas não queria. Ou não sabia mais como se parava ou voltava atrás. Eu tinha que continuar indo ao encontro dele. Ou podia, mas não queria. Ou não sabia mais como se parava ou voltava atrás. Eu tinha que continuar indo ao encontro dele que me abriria a porta. O sax de erguido ao fundo. E quem sabe uma lareira, pinhões, vinho quente com cravo e canela. Essas coisas do inverno. E mais ainda, eu precisava deter a vontade de voltar atrás ou ficar parado. Pois tem um ponto, eu descobria, em que você perde o comando das próprias pernas. Não é bem assim. Descoberta tortuosa que o frio e a chuva não me deixavam mastigar direito. Eu apenas começava a saber que tem um ponto, e eu dividido, querendo ver o depois do ponto e também aquele agradável dele, me esperando quente e pronto. Um carro passou mais perto e me molhou inteiro. Sairia um rio das minhas roupas se eu conseguisse torcê-las. Então decidi na minha cabeça que depois de abrir a porta, ele diria qualquer coisa, tipo, mas como você tá molhado? Sem nenhum espanto, porque ele me esperava. Ele me chamava. Eu só ia indo porque ele me chamava. Eu me atrevia. Eu ia além daquele ponto de estar parado. Agora pelo caminho de árvores sem folhas e a rua interrompida, que eu revia daquele jeito estranho de já ter estado lá sem nunca ter. Hesitava, mas ia indo. No meio da cidade, como um invisível fio saindo da cabeça dele até a minha. Quem me via assim, molhado, não via nosso segredo. Via apenas um sujeito molhado sem capa, no guarda-chuva. Só uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito. Era a mim que ele chamava, pelo meio da cidade, puxando o fio desde a minha cabeça até a dele. Por dentro da chuva, era para mim que ele abriria sua porta. Chegando muito perto agora. Tão perto que uma quentura me subia ao rosto, como se eu tivesse bebido o conhaque todo. Trocaria minha roupa molhada por outra mais seca e tomaria lentamente minhas mãos entre as suas, acariciando-as devagar para aquecê-las. Espantando o roxo da pele fria, começava a escurecer. Era cedo ainda, mas ia escurecendo cedo, mais cedo que de costume. E nem era inverno. Ele arrumaria uma cama larga com muitos cobertores e foi então que eu escorreguei. E caí. E tudo tão de repente. Para proteger a garrafa, eu apertei-a contra o peito e ela bateu numa pedra. E além da água da chuva e da lama dos carros, a minha roupa agora também estava encharcada de conhaque. Como um bêbado, fedendo. Não beberíamos então. Tentei sorrir
com cuidado, o lábio inferior quase imóvel, escondendo o caco do dente, e pensei na lama que ele limparia, terno, porque era a mim que ele chamava, porque era a mim que ele escolhia, porque era para mim e só para mim que ele abriria a sua porta. Chovia sempre e eu custei para conseguir me levantar daquela poça de lama. Chegava num ponto, eu voltava ao ponto, em que era necessário um esforço muito grande. Era preciso um esforço muito grande. Era preciso um esforço tão terrível que precisei sorrir mais sozinho, inventar mais um pouco, aquecendo o meu segredo. E dei alguns passos. Mas como se faz? Me perguntei como se faz isso, de colocar um pé após o outro, equilibrando a cabeça sobre os ombros, mantendo ereta a coluna vertebral. Desaprendia. Não era quase nada. Eu mantido apenas por aquele fio invisível ligado à minha cabeça. Agora tão próximo que, se quisesse, eu poderia imaginar alguma coisa como um zumbido eletrônico saindo da cabeça dele até chegar na minha. Mas como se faz? Eu reaprendia e inventava sempre. Sempre em direção a ele, para chegar inteiro. Os pedaços de mim todos misturados que ele disporia sem pressa, como quem brinca com um quebra-cabeça para formar um castelo, um bosque, um verme ou Deus. Eu não sabia, mas ia indo pela chuva porque esse era meu único sentido, meu único destino. Bater naquela porta escura onde eu batia, e bato agora. E bati. E bati outra vez. E tornei a bater. E continuei batendo, sem me importar com que as pessoas parassem para olhar. Eu quis chamá-lo, mas eu tinha esquecido o seu nome. Se é que alguma vez o soube. Se é que ele o teve um dia. Talvez eu tivesse febre, tudo ficara muito confuso, ideias misturadas, tremores, água de chuva e lama, conhaque batendo e continuava chovendo sem parar, mas eu não ia mais indo por dentro da chuva, pelo meio da cidade. Eu só estava parado naquela porta, fazia muito tempo, depois do ponto. Tão escuro agora que eu não conseguiria nunca mais encontrar o caminho de volta. Nem tentar outra coisa, outra ação, outro gesto, além de continuar batendo, 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 na mesma porta que não abre nunca. O acontecimento na vida do Caio Fernando de Abreu que ressignificou o conto para ele foi quando ele recebeu o diagnóstico do HIV. E daí ressignificou para ele no sentido desse encontro ser uma coisa como se fosse um encontro com Deus. E nessa porta que não abre nunca, nesse lugar onde ele não consegue atravessar, e esse além do ponto de como seguir a partir disso. De como andar, como ir, como seguir com a vida, que caminho tomar, que direção tomar. Esse segredo, enfim, depois que... Foi minha professora que foi comentando sobre esses detalhes quando eu fui trabalhar com esse texto, e ele me tocou muito, assim. Ele tem uma subjetividade que eu acho muito abrangente, assim. Que eu acho que ela se encaixa com vários abismos que cada um tem e como seguir além desse ponto, né? Chique. Falando em encontros, reinvenções, vou ler aqui. Eu nunca li isso antes, tá, gente? Porque é um texto, assim, bem pessoal. É um desabafo, tá? Me permito chorar e me abraço. Aos prantos, sussurro pra mim que sei ouvir a voz da calma. Acolho e dou o conforto que só eu sei o qual preciso. E me entendo, como jamais alguém poderia ser capaz de entender. Até porque, a quem resta senão a eu mesma compreender? Não só resta, mas completa. Inteira sou quem sou, e nem metade cheguei a demonstrar. Seja quem for, eu vi no espelho que enxergaram que ainda não fui capaz de concluir. Mas esse já foi, e seu olhar me traz coragem para assumir. Por isso me olho, disfarço, refaço, reviro o olho, enxergo o avesso que por preguiça passa batido, mas jamais por mim despercebido. Me mantenho em constante pensamento e equilíbrio, daquele que demonstra, mostrando a mim o melhor caminho.
que eu sei que faço a cada escolha. Me lembro, por qual razão cheguei aqui, passando ali, para que um dia eu realize o que sonhei de outra vez. E sonho, para alcançar o ser que está dentro e fora de casa, do quarto, da porta, da parede, do desenho, da cama, do chuveiro, dos braços, do corpo. Sou eu quem conheço, só eu sei. Continuo passando entre erros e acertos. Ali estou eu, novamente e para sempre. Passado, futuro, me dou de presente este encontro, permanecendo a presença de quem me encontra toda manhã antes de dormir, toda noite antes de acordar. Protege e guarda minha alma. Aguardo o necessário, pois precisa de uma resposta para já. Logo depois precisará de outra, porque sou assim. E também de outra maneira que ainda não descobri, mas reinventei quando criança. Me transformo, sem saber o que muda, e me escuto falando, por que sou assim? Respondo porque não entendi a pergunta. Ainda penso qual a resposta. E confusa, decido meu nome e origem, sem destino. Faço parte do infinito, e dele serei sempre minha. Eu. Que lindo! Que bonito! Eu escrevi isso em 2015. Passada! E toda vez que eu leio, eu fico, gente, sou eu! Sou muito eu, sabe? Tipo, meio que uma essência, assim, não sei explicar, mas é tudo que eu li aqui, sabe? Eu meio que me refaço de novo lendo esse texto e percebo o quanto faz sentido e todo o meu passado, enfim, me reinvento de novo. E acho que é isso. Eu só não sei muito no que. Eu boto fé de que eu tô no caminho certo. Não faço ideia se eu tô longe ou se eu tô perto. Eu só sei que eu tô. E que isso basta pra eu não parar. É que eu vi Deus quando olhei nos olhos seus. Fiquei com beleza, eu vim me afastar, mas tudo mudou. E hoje eu aprendi a rezar. Disse Morena que Deus existe mesmo. E ele mora entre o meu e seu olhar. Disse Morena que Deus existe mesmo. E ele mora entre o meu e seu olhar. Disse Morena que Deus existe mesmo. E ele mora entre o meu e o seu olhar. Eu li esse texto da Mídria. Eu vi uma vez na internet, eu me senti muito representada por ele, porque acho que em toda a minha experiência de vida foi uma coisa que sempre bateu muito em mim e eu consegui me conhecer por esse lado, sei lá, com 18 anos de idade já, então não demorou muito. Eu tenho um problema, meu ascendente é em Escorpião. E eu tenho outro problema, é que eu sou uma menina que nasceu sem cor. Para muitos eu sou preta, para outros eu sou preta, e para muitos e muitos e muitos eu sou parda. Ainda que eu sempre tenha ouvido por aí que parda é cor de papel, e a minha consciência racial quando me chamem de parda fique tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop quanto a Anitta, quando pratica apropriação cultural. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e a trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Khan sua obra-prima, Mona Lisa da miscigenação, e o ode ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para ser livres, na violação dos ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema. Pô, eu não sei da cambalhota, e não importa que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina para minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado que por muito tempo fez com que eu odiasse todos os traços genéticos da minha mãe. Que eu me odiasse, que eu me mutilasse, que eu alisasse meu cabelo. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas eu faço questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se amando. Porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom bombom. Por muito tempo eu fui a menina que nasceu sem cor, mas um dia me gritaram-me negra e eu respondi.
só consegui me identificar como negra quando uma vez eu tava na faculdade de História, e eu tava tendo História da África, e aí minha professora falou, não tinha nenhum negro na sala, e a minha professora foi dar um exemplo, sei lá, do que ela foi falar, ela perguntou pra mim antes, Manu, você se considera como negra? Aí eu considero? Eu acho, sim. Pode falar, dela continuou dando a aula dela e tal. E aí veio uma questão que até então nunca tinha pensado, sabe? Tipo, todo mundo olha pra mim e fala que eu sou parda. Mas eu não gosto da história do pardo. Não vende uma história boa, não é uma palavra com significado que eu consiga vestir a camisa disso e falar, não, beleza, sou parda. Não sou papel. Não faço parte disso. Então comecei a tentar buscar um pouco mais dessa minha identidade e hoje em dia ela se faz muito mais presente e eu me identifico e me encontrei e sou negra e boa. As exibições dos curtas-metragens fazem parte das ações do Coletivo de Cinema da cidade de promoção, incentivo e difusão de filmes e materiais audiovisuais locais, regionais e nacionais, especialmente independentes. A capacidade da sala de 20 espectadores com entrada franca.